A cidade de Santa Marina era pequena, mas não menos cheia de segredos e histórias que se cruzavam como os becos estreitos de seu centro antigo. Marina, uma jovem de 27 anos, era conhecida por sua beleza estonteante e sua habilidade em se adaptar a qualquer ambiente. Nascida em uma família humilde, ela sempre sonhou com uma vida de luxo e conforto. Esses sonhos, no entanto, pareciam mais distantes a cada dia. Tudo mudou quando ela conheceu Leonardo em um evento beneficente promovido por uma organização local. Ele era um empresário bem-sucedido, dono de várias empresas na região, e, acima de tudo, solteiro. Leonardo se encantou com Marina no instante em que a viu, e não demorou para que os dois iniciassem uma relação. Para Marina, ele representava muito mais do que um namorado. Era sua chance de finalmente ascender socialmente e deixar para trás o passado que tanto a incomodava. No entanto, Marina carregava um segredo que ameaçava tudo. Antes de conhecer Leonardo, ela havia terminado um relacionamento tumultuado com Renato, um mecânico de bairro. Renato era tudo o que Leonardo não era: impulsivo, apaixonado, mas financeiramente instável. Durante os últimos dias de seu relacionamento com Renato, Marina descobriu que estava grávida. A notícia pegou de surpresa e trouxe um misto de medo e esperança. Em uma tarde ensolarada, sentada no pequeno apartamento que alugava, Marina tomou uma decisão que mudaria o curso de sua vida. Decidiu não contar a verdade a Leonardo. Em vez disso, planejou cuidadosamente como faria o milionário acreditar que o filho era dele. A ideia era simples: usar o tempo a seu favor e aproveitar o início do relacionamento para reforçar a conexão entre eles. Leonardo, por sua vez, estava cada vez mais envolvido. Ele começou a apresentar Marina para seus amigos e familiares, e ela desempenhava o papel de namorada perfeita com maestria. Marina sabia que precisava ser cautelosa. Cada gesto, cada palavra, era meticulosamente planejada. O plano parecia estar funcionando, mas havia algo que ela não podia controlar: Renato. Renato não tinha superado o fim do relacionamento. Ele frequentemente mandava mensagens para Marina, tentando convencê-la a dar outra chance para os dois. Ela evitava respondê-lo, mas sabia que sua presença era um risco constante. Em uma dessas mensagens, Renato mencionou o filho que acreditava ser dele. Marina sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Se Leonardo descobrisse sobre Renato, tudo estaria perdido. Os dias se transformaram em semanas, e Marina começou a mostrar os primeiros sinais da gravidez. Ela contou a Leonardo durante um jantar romântico em um restaurante luxuoso da cidade. Ele ficou em êxtase com a notícia. Prometeu que faria de tudo para cuidar dela e do bebê. Marina sentiu uma mistura de alívio e culpa, mas decidiu se apegar ao plano. Afinal, não havia mais volta. Enquanto isso, Renato apareceu inesperadamente no trabalho de Marina. Ele estava desesperado para conversar e não aceitou ser ignorado. "Eu sei que esse filho é meu, Marina. Você não pode me afastar assim", ele disse, com os olhos cheios de fúria e dor. Marina conseguiu despistá-lo, mas sabia que aquilo não seria o fim. Renato era imprevisível e não desistiria tão facilmente. A tensão começou a crescer. Marina precisava encontrar uma forma de manter Renato sob controle enquanto continuava sua vida ao lado de Leonardo. Ela decidiu contar uma mentira para Renato, dizendo que estava disposta a fazer um teste de DNA, mas apenas após o nascimento do bebê. Isso lhe daria tempo suficiente para pensar em uma solução definitiva. No entanto, a situação começou a se complicar ainda mais quando a irmã de Leonardo, Clara, começou a desconfiar de Marina. Clara sempre foi protetora do irmão e não acreditava em coincidências. Marina percebeu que Clara estava investigando sua vida, mas não sabia até que ponto a irmã de Leonardo estava disposta a ir para protegê-lo. Cada dia que passava parecia um jogo de xadrez, com Marina tentando antecipar os movimentos das pessoas ao seu redor. Ela sabia que estava andando em uma linha tênue, mas também sabia que precisava continuar. O preço da verdade era alto demais, e Marina não estava disposta a pagar. A rotina de Marina ao lado de Leonardo seguia aparentemente perfeita. Ela estava mergulhada em um mundo de luxo e sofisticação que sempre sonhou. O relacionamento parecia estar cada vez mais sólido, e Leonardo estava completamente encantado pela ideia de ser pai. Ele fazia questão de acompanhá-la em consultas médicas e já havia começado a planejar um quarto luxuoso para o bebê na mansão da família. Para Marina, tudo isso era um misto de felicidade e pressão. Ela sabia que estava construindo um castelo sobre um terreno frágil.
Enquanto isso, Renato continuava tentando se aproximar. Em um momento de desespero, ele apareceu no condomínio onde Marina agora vivia com Leonardo. Ela conseguiu interceptá-lo antes que algo pior acontecesse, mas a conversa foi tensa. Renato ameaçou contar toda a verdade para Leonardo. Marina, desesperada, tentou convencê-la a esperar pelo nascimento do bebê, usando a promessa do teste de DNA como sua última cartada. Renato, embora relutante, aceitou a condição, mas deixou claro que não desapareceria. Clara, a irmã de Leonardo, continuava sua própria investigação. Ela não conseguia ignorar as inconsistências na história de Marina e estava determinada a proteger o irmão de uma possível decepção. Clara chegou a contratar um detetive particular para investigar o passado de Marina. Aos poucos, pequenos detalhes surgiram: fotos antigas com Renato, mensagens em redes sociais e algumas histórias que simplesmente não faziam sentido. Clara decidiu confrontar Marina, mas optou por fazer isso com sutileza, sem alarde. Uma noite, durante um jantar em família, Clara mencionou casualmente algo sobre o passado de Marina, insinuando que já havia ouvido falar de Renato. Marina sentiu o coração acelerar, mas conseguiu manter a calma e responder com naturalidade. No entanto, sabia que isso era um aviso. Clara estava se aproximando perigosamente da verdade. Marina decidiu que precisava agir. Ela começou a criar uma narrativa que pudesse justificar qualquer descoberta que Clara fizesse. Disse a Leonardo que um ex-namorado ciumento estava tentando chantageá-la. Leonardo, movido pelo amor e pela proteção, prometeu cuidar de tudo. Ele chegou a contratar seguranças para proteger Marina, sem imaginar que estava protegendo-a de sua própria mentira. Enquanto isso, Renato, cansado de esperar, decidiu agir por conta própria. Ele apareceu no escritório de Leonardo, fingindo ser um antigo conhecido de Marina. A intenção era simples: plantar uma dúvida. Renato contou uma história vaga sobre um romance intenso entre ele e Marina, sugerindo que poderia haver mais coisas que Leonardo não sabia. Embora polido, Leonardo não conseguiu disfarçar o desconforto. Ele decidiu confrontar Marina naquela mesma noite. Marina estava preparada para isso. Quando Leonardo chegou em casa e mencionou o encontro com Renato, ela fingiu surpresa e começou a chorar, alegando que Renato estava obcecado e disposto a destruir sua felicidade. Leonardo a abraçou e disse que não acreditava em uma palavra do que Renato havia dito. Marina sentiu um alívio temporário, mas sabia que não podia relaxar. Renato estava se tornando um problema cada vez maior. Enquanto isso, Clara recebeu um novo relatório do detetive, que incluía evidências mais concretas sobre o passado de Marina. A descoberta de mensagens trocadas entre Marina e Renato durante os primeiros meses do relacionamento com Leonardo deixou Clara alarmada. Ela sabia que precisava agir rapidamente, mas também precisava de provas definitivas antes de expor Marina. Os dias seguintes foram marcados por um clima de tensão. Marina começou a sentir os efeitos psicológicos de sua mentira. Sonhos perturbadores e momentos de distração revelavam sua fragilidade interna. Em uma dessas noites, enquanto Leonardo dormia, ela se pegou chorando no banheiro. O peso de sua farsa estava se tornando insuportável. Renato, por outro lado, estava decidido a não ser apagado da história. Ele começou a procurar Clara, acreditando que ela seria uma aliada em sua missão de revelar a verdade. O encontro entre os dois foi explosivo. Renato contou tudo o que sabia, enquanto Clara ouvia atentamente, tentando processar as informações. Agora, ela tinha tudo o que precisava para confrontar Marina de uma vez por todas. Marina sentia que algo estava prestes a desmoronar. A presença de Clara, cada vez mais suspeita e inquisitiva, era como uma sombra constante. Renato, por sua vez, tornava-se mais audacioso. Leonardo, alheio às verdadeiras intenções de todos ao seu redor, continuava acreditando que estava vivendo um conto de fadas. A tensão chegou ao auge quando Clara convocou Marina para uma conversa privada. No encontro, Clara revelou parte das informações que havia descoberto, mas não tudo. Queria ver como Marina reagiria. Marina, sempre uma excelente atriz, conseguiu desviar das acusações, mas percebeu que sua posição estava cada vez mais ameaçada. A partir dali, seria uma questão de tempo até que tudo viesse à tona. Marina não conseguia mais esconder a tensão crescente. Seus dias estavam recheados de incertezas, e cada conversa com Leonardo parecia uma prova de fogo.
Por mais que ela mantivesse a calma exterior, sabia que o cerco estava se fechando. Clara não desistiria, e Renato estava cada vez mais obstinado em expor a verdade. A possibilidade de tudo desmoronar a qualquer momento fazia sua respiração acelerar. Clara decidiu que era hora de agir com mais firmeza. Ela marcou um encontro com Leonardo, longe de Marina, para apresentar as provas que havia reunido. Mostrou a ele as mensagens trocadas entre Marina e Renato, além de fotos que corroboravam a relação entre os dois. Leonardo ouviu tudo em silêncio, visivelmente abalado. No entanto, pediu tempo para digerir as informações antes de tomar qualquer atitude. Enquanto isso, Renato intensificava suas tentativas de contato. Ele deixou uma carta na recepção do prédio onde Marina vivia, detalhando toda a história deles e sua certeza de que o filho era dele. Marina encontrou a carta antes que Leonardo pudesse vê-la e, em um ato desesperado, queimou-a. Mas o incidente a deixou paranoica, sentindo-se vigiada a cada instante. Leonardo, confuso e dividido, começou a observar Marina mais de perto. Ele não mencionou nada sobre a conversa com Clara, mas pequenos gestos e olhares denunciavam que algo havia mudado. Marina sentia o distanciamento dele, mas não sabia ao certo o que estava acontecendo. Em uma tentativa de recuperar o controle, ela sugeriu uma viagem romântica, na esperança de reacender a conexão entre eles. Durante a viagem, Leonardo tentou agir como se tudo estivesse normal, mas as dúvidas continuavam a corroer sua mente. Em um momento de fragilidade, ele questionou Marina sobre o passado, disfarçando sua pergunta como mera curiosidade. Marina, percebendo o tom, respondeu com uma história cuidadosamente elaborada, mas Leonardo notou pequenas inconsistências que aumentaram suas suspeitas. Enquanto isso, Clara e Renato decidiram unir forças. Eles se encontraram novamente, e Clara propôs uma estratégia mais direta: confrontar Marina com Leonardo presente. Renato hesitou, temendo que sua própria reputação fosse manchada, mas acabou concordando. Para ele, o mais importante era provar que o filho era seu. De volta da viagem, Marina percebeu que Leonardo estava mais distante do que nunca. Ele evitava falar sobre o futuro e passava longas horas fora de casa, alegando compromissos de trabalho. Marina tentou se aproximar, mas cada tentativa era recebida com frieza. Ela começou a se sentir encurralada, temendo que Leonardo estivesse mais próximo de descobrir a verdade. Em uma noite silenciosa, Leonardo chamou Marina para uma conversa. Ele revelou que sabia sobre Renato e que Clara havia lhe mostrado provas contundentes. Marina, pega de surpresa, tentou negar, mas Leonardo permaneceu firme. Ela começou a chorar, alegando que tudo havia sido um erro e que seu amor por ele era real. Leonardo, visivelmente abalado, disse que precisava de tempo para processar tudo. Nos dias seguintes, Marina entrou em um estado de alerta constante. Renato continuava insistindo em se aproximar, e Clara não dava sinais de recuar. Marina sabia que precisava tomar uma decisão drástica para salvar o que restava de sua vida. Começou a considerar a possibilidade de desaparecer por um tempo, mas sabia que isso também teria consequências irreparáveis. Enquanto Marina planejava seu próximo passo, Leonardo marcou um encontro com Clara e Renato. Ele queria ouvir toda a história diretamente de ambos. O encontro foi tenso e cheio de revelações. Renato confirmou todos os detalhes, enquanto Clara apresentou as últimas provas que havia reunido. Leonardo deixou o local sem dizer uma palavra, claramente devastado. Marina soube do encontro através de Clara, que fez questão de confrontá-la logo em seguida. Desta vez, Marina não conseguiu manter a compostura. Ela explodiu em um misto de desespero e raiva, admitindo parte da verdade, mas tentando se justificar. Clara, no entanto, não estava disposta a ouvir desculpas. Ela deixou claro que Leonardo merecia saber tudo e que não descansaria até que ele tomasse a decisão final. Os dias que se seguiram ao confronto com Clara foram um verdadeiro caos na vida de Marina. Ela sabia que a verdade estava cada vez mais próxima de vir à tona. Leonardo estava cada vez mais distante, mas ainda não havia tomado nenhuma atitude definitiva. Isso a deixava em um estado de constante ansiedade, pois o silêncio dele era mais perturbador do que qualquer acusação. Renato, por sua vez, decidiu que não podia mais esperar. Ele enviou uma mensagem para Leonardo, marcando um encontro. Queria resolver tudo de uma vez por todas, acreditando que, ao contar sua versão da história pessoalmente, conseguiria convencer Leonardo da verdade.
Leonardo aceitou o convite, mas foi ao encontro sem expectativas, apenas para ouvir o que Renato tinha a dizer. O encontro foi marcado por tensão. Renato contou tudo, detalhando o relacionamento que teve com Marina e como ela havia sumido de sua vida sem explicações antes de reaparecer ao lado de Leonardo. Ele insistiu que o filho era seu e que Marina estava usando Leonardo para garantir uma vida confortável. Leonardo ouviu tudo com atenção, mas não demonstrou nenhuma reação imediata. Ele queria tempo para pensar, embora as palavras de Renato tivessem ressoado profundamente. Enquanto isso, Marina começou a traçar um plano para se proteger. Ela sabia que não poderia mais contar com a confiança de Leonardo e que Clara e Renato estavam determinados a desmascará-la. Decidiu buscar ajuda de um advogado para entender suas opções, caso Leonardo resolvesse expulsá-la de sua vida. Marina também começou a guardar dinheiro, temendo que precisasse fugir a qualquer momento. Clara, por outro lado, estava decidida a garantir que Leonardo não fosse mais enganado. Ela passou a compartilhar suas descobertas com outros membros da família, buscando apoio para pressionar Leonardo a tomar uma atitude. Isso criou um clima ainda mais hostil para Marina, que passou a ser evitada por todos. O isolamento fazia com que ela se sentisse ainda mais encurralada. Leonardo, em meio a todo esse caos, decidiu realizar um teste de DNA sem que Marina soubesse. Ele conseguiu uma amostra de maneira discreta e enviou para análise. Enquanto aguardava o resultado, manteve sua postura fria, evitando qualquer confronto direto com Marina. Ele queria ter certeza antes de tomar qualquer decisão definitiva. Marina começou a notar a mudança no comportamento de Leonardo. Ele estava mais reservado do que nunca, e isso a deixava ainda mais paranoica. Em uma tentativa desesperada de reaproximar-se, ela sugeriu um jantar romântico em casa. Preparou tudo com cuidado, tentando criar um clima de reconciliação. Durante o jantar, porém, Leonardo manteve-se distante, o que fez com que Marina percebesse que ele já sabia mais do que estava disposto a revelar. Enquanto aguardava o resultado do teste, Leonardo buscou o conselho de um amigo próximo, alguém que não fazia parte de sua família e que poderia oferecer uma perspectiva imparcial. O amigo aconselhou a manter a calma e a agir apenas quando tivesse provas concretas. Disse também que Leonardo precisava decidir se estava disposto a perdoar Marina, independentemente do resultado, ou se preferia encerrar o relacionamento. O resultado do teste de DNA chegou alguns dias depois. Leonardo abriu o envelope com as mãos trêmulas, ciente de que sua vida poderia mudar completamente dependendo do que estivesse escrito ali. A confirmação de que o filho não era seu foi um golpe devastador. Ele sentiu um misto de raiva, tristeza e alívio por finalmente conhecer a verdade. Com o resultado em mãos, Leonardo confrontou Marina. A conversa foi intensa e cheia de emoções. Ele revelou que sabia de tudo, desde as mentiras sobre Renato até a tentativa de manipular toda a situação. Marina tentou se justificar, alegando que tudo o que fez foi por amor e medo de perder a chance de uma vida melhor. Mas suas palavras já não tinham o mesmo efeito sobre Leonardo. A decisão de Leonardo foi clara. Ele pediu para que Marina saísse de sua casa. Disse que cuidaria da criança, mesmo sabendo que não era seu filho, mas que não podia mais confiar nela. Marina, sem alternativas, deixou a mansão naquela mesma noite, levando apenas o essencial. Sentiu-se derrotada, mas ainda determinada a encontrar uma maneira de reconstruir sua vida. Nos dias que se seguiram, Leonardo começou a reorganizar sua vida. Apesar da dor, sentiu-se aliviado por finalmente se livrar das mentiras que o cercavam. Renato, por sua vez, decidiu lutar pela paternidade do filho, buscando um acordo com Marina para estar presente na vida da criança. Já Marina, agora sozinha, começou a refletir sobre suas escolhas e a buscar um caminho para recomeçar, ainda que o futuro parecesse incerto. Os primeiros dias fora da mansão foram sufocantes para Marina. Ela se viu sozinha em um pequeno apartamento alugado com o dinheiro que havia guardado. Sem o conforto e a segurança que a vida com Leonardo oferecia, tudo parecia mais difícil. Mesmo assim, ela tentou se convencer de que era forte o suficiente para recomeçar. Renato, em contrapartida, não perdeu tempo. Ele contratou um advogado e entrou com um pedido formal de paternidade. Sua intenção era clara: queria fazer parte da vida do filho e assegurar seus direitos como pai. Marina, ao ser notificada, percebeu que não tinha outra opção a não ser enfrentar a situação de frente. Enquanto isso, Leonardo tentava seguir em frente.
Ele retomou suas viagens de negócios e mergulhou no trabalho como forma de distração. No entanto, as memórias dos momentos que viveu com Marina o assombravam. Apesar de tudo, sentia falta do filho, mesmo sabendo que não era biologicamente seu. Essa contradição o fazia questionar suas próprias decisões. Clara, satisfeita com o desenrolar dos acontecimentos, não conteve sua satisfação. Ela passou a se aproximar mais de Leonardo, oferecendo apoio emocional e tentando se reerguer como confidente. Contudo, Leonardo mantinha uma certa distância, ciente de que Clara também tinha seus próprios interesses. No tribunal, Marina enfrentou um julgamento emocionalmente exaustivo. Renato apresentou evidências de sua relação com Marina e do tempo em que ela o manteve afastado. Marina, por sua vez, tentou justificar suas ações, dizendo que agiu por desespero. O juiz decidiu que era necessário um teste de paternidade oficial para encerrar a disputa. Enquanto o teste era realizado, Marina passou a se preocupar com sua reputação. Ela sabia que, se a verdade fosse amplamente divulgada, seria difícil reconstruir sua vida. Começou a evitar os lugares que costumava frequentar e a restringir suas interações sociais. Sua prioridade agora era proteger o filho e tentar encontrar um caminho para se estabilizar. O resultado do teste de DNA chegou confirmando o que todos suspeitavam: Renato era o pai biológico. Com isso, ele ganhou o direito de conviver com o filho, e Marina precisou aceitar que Renato faria parte de sua vida, quer ela quisesse ou não. Apesar do alívio por encerrar a disputa legal, Marina sentiu o peso de mais uma perda. Renato, ao contrário, sentiu-se vitorioso. Ele começou a fazer visitas regulares ao filho e a se envolver em sua criação. Apesar de seu ressentimento por Marina, decidiu que tentaria manter uma relação civilizada por causa da criança. Isso trouxe novos desafios para ambos, que precisavam aprender a conviver em meio às diferenças. Enquanto isso, Leonardo recebeu a notícia do resultado do teste com sentimentos conflitantes. Embora estivesse aliviado por ter tomado a decisão certa ao afastar Marina, não podia evitar o vazio que sentia. Ele refletia sobre sua própria incapacidade de formar laços verdadeiros e se perguntava se algum dia conseguiria confiar plenamente em alguém. Marina, agora sozinha, começou a reconstruir sua vida de forma mais humilde. Ela arrumou um emprego simples e passou a dedicar mais tempo ao filho. Apesar de todas as dificuldades, encontrou uma certa paz em saber que não precisava mais viver na sombra de mentiras. Mas, no fundo, sabia que sua história ainda não havia chegado ao fim. O passado tinha um jeito estranho de sempre voltar. Marina ajustava-se ao novo ritmo de vida, mas o peso das escolhas passadas ainda seguia como uma sombra. Com o passar dos meses, ela conseguiu estabilizar-se em um emprego de recepcionista em uma clínica médica. Embora não fosse glamouroso, permitia que pagasse as contas e mantivesse o essencial para ela e o filho. Renato, por sua vez, mantinha sua presença constante, cumprindo rigorosamente os dias de visita estipulados pelo tribunal. Durante uma dessas visitas, Renato sugeriu a Marina que tentassem estabelecer uma convivência mais harmoniosa. Disse que desejava ser mais do que um pai presente, queria criar um ambiente saudável para o filho crescer. Marina, embora hesitante, concordou em tentar, mas deixou claro que não tinha intenções de reatar o relacionamento. Renato aceitou, focando apenas em construir um vínculo mais sólido. Leonardo, mergulhado em suas responsabilidades profissionais, começou a notar o vazio em sua vida pessoal. Em uma de suas viagens, conheceu uma mulher chamada Helena, uma empresária carismática e independente. Ela parecia ser o oposto de Marina, e a conexão entre eles surgiu de forma natural. Com o tempo, Leonardo começou a enxergar em Helena uma possibilidade de seguir em frente. Enquanto isso, Clara não havia desistido de se aproximar ainda mais de Leonardo. Ao descobrir sobre Helena, sentiu-se ameaçada. Ela começou a espalhar rumores entre os amigos em comum de que Helena estava apenas interessada no status de Leonardo. Contudo, Leonardo, mais atento às intenções das pessoas ao seu redor, não deu ouvidos e continuou a se aproximar de Helena. Na outra ponta, Marina recebeu uma visita inesperada. Uma antiga colega de trabalho apareceu na clínica onde Marina trabalhava. Após algumas conversas, Marina foi convidada a participar de um projeto social voltado para mulheres em situações de vulnerabilidade. Enxergando nisso uma oportunidade de dar um novo sentido à sua vida, Marina aceitou o convite. O projeto revelou-se transformador. Marina começou a compartilhar sua história, não como uma confissão,
mas como um alerta para outras mulheres. Isso lhe trouxe um tipo de alívio que ela não sabia que precisava. Pela primeira vez, sentia-se útil e valorizada por algo além de sua aparência ou relações passadas. Enquanto Marina reconstruía sua identidade, Renato também passou por uma mudança interna. Ao passar mais tempo com o filho, começou a perceber a importância de estar presente de verdade, não apenas fisicamente. Decidiu diminuir o ritmo no trabalho para se dedicar mais à paternidade, um gesto que surpreendeu até mesmo Marina. Leonardo, por sua vez, enfrentava um dilema. Embora Helena trouxesse um frescor à sua vida, ele ainda se via preso a uma desconfiança que não conseguia superar. Essa barreira emocional começou a colocar tensão no relacionamento nascente. Helena, percebendo as inseguranças de Leonardo, o confrontou diretamente, pedindo clareza sobre o que ele realmente queria. Clara, ao perceber que sua manipulação não surtia efeito, decidiu mudar de tática. Ela procurou Marina, sugerindo uma aliança improvável. Clara argumentou que, juntas, poderiam proteger seus interesses diante de Leonardo e Renato. Marina rejeitou a ideia, mas ficou intrigada com o que Clara poderia ganhar com essa aproximação. Nos bastidores dessa trama, uma nova figura começou a surgir, um jornalista investigativo interessado na história de Marina e Leonardo. Ele descobriu detalhes sobre o passado de Marina que poderiam virar manchete. Marina, ao ser procurada para uma entrevista, viu-se diante de uma decisão difícil. Revelar sua versão dos fatos poderia ajudá-la a se libertar de vez, mas também significava expor sua vida de maneira irreversível. Marina refletiu longamente sobre a proposta do jornalista. Ela sabia que sua história, contada da forma correta, poderia inspirar outras mulheres e ajudar no projeto social que abraçara. Por outro lado, temia a exposição que isso traria para o filho e para sua vida já tão remexida. Depois de noites em claro, decidiu que contaria sua versão, mas apenas com as partes que achava relevantes e sem citar nomes diretamente envolvidos. A entrevista foi publicada semanas depois, e a repercussão foi maior do que Marina esperava. Ela recebeu mensagens de apoio e convites para palestrar em outros projetos sociais. Ao mesmo tempo, o artigo chegou até Leonardo, que ficou furioso ao reconhecer indiretamente detalhes de sua própria vida. Ele tentou entrar em contato com Marina, mas ela recusou atender as ligações, decidida a manter-se firme em seu novo propósito. Enquanto isso, Helena se mostrou um apoio inesperado para Leonardo. Ela o incentivou a enxergar a situação de forma mais objetiva, ressaltando que o artigo não era um ataque pessoal, mas sim uma tentativa de Marina de encontrar redenção. Leonardo começou a reconsiderar sua raiva, mas as dúvidas sobre as intenções de Marina ainda o corroíam. Renato, por sua vez, viu na matéria uma oportunidade de se aproximar ainda mais de Marina. Ele a parabenizou pela coragem e se ofereceu para ajudá-la nos projetos sociais. Essa aproximação reacendeu uma fagulha de cumplicidade entre os dois, mas Marina permaneceu cautelosa, lembrando-se dos erros do passado. Clara, ao ler o artigo, percebeu que Marina estava mais forte do que nunca. Isso a deixou inquieta, pois seu plano de desestabilizá-la parecia ter fracassado. Decidiu mudar de estratégia novamente, desta vez tentando se aproximar de Helena. Clara acreditava que, se ganhasse a confiança dela, poderia influenciar as decisões de Leonardo indiretamente. No entanto, Helena não era tão manipulável quanto Clara esperava. Ao perceber as verdadeiras intenções de Clara, Helena cortou qualquer tentativa de proximidade. Em uma conversa franca com Leonardo, ela o alertou sobre as atitudes de Clara, dizendo que ele deveria estar atento ao impacto que pessoas como ela poderiam ter em sua vida. Enquanto tudo isso acontecia, o jornalista que havia entrevistado Marina recebeu uma denúncia anônima sobre Clara. As informações indicavam que ela tinha um histórico de manipulação e tentativas de extorsão em relacionamentos anteriores. Intrigado, ele começou a investigar mais a fundo, pensando em uma nova matéria que poderia trazer à tona a verdadeira face de Clara. Marina, alheia a essas movimentações, continuava focada em seu trabalho e no projeto social. Ela começou a perceber que, apesar das dificuldades, estava encontrando uma nova forma de felicidade. O filho, agora mais crescido, era sua maior motivação, e ela se esforçava para dar a ele uma vida estável e cheia de amor. Renato, ao ver essa nova versão de Marina, começou a nutrir sentimentos que pensava ter deixado para trás. Ele se perguntou se poderia haver uma chance para os dois, mas hesitou em falar sobre isso. Preferiu observar e apoiar Marina à distância,
temendo que uma declaração precipitada pudesse estragar a relação pacífica que haviam construído. Leonardo, por outro lado, começou a sentir o peso de suas próprias inseguranças. Ele percebeu que sua incapacidade de confiar plenamente nas pessoas estava o afastando de Helena. Decidiu procurar ajuda profissional para trabalhar essas questões, determinado a não perder mais uma chance de ser feliz. Clara, sentindo-se encurralada pelas investigações do jornalista, tentou apagar seus rastros, mas algumas verdades já estavam prestes a vir à tona. A tensão crescia, e ela sabia que era apenas uma questão de tempo até que suas manipulações fossem expostas, ameaçando acabar com qualquer influência que ainda tivesse sobre Leonardo. A investigação sobre Clara finalmente resultou em uma matéria reveladora publicada pelo mesmo jornalista que entrevistara Marina. O artigo expôs suas manipulações e o histórico de mentiras que usava para se aproximar de pessoas influentes. O impacto foi devastador para Clara. Suas conexões a evitaram, e Leonardo, ao tomar conhecimento da publicação, decidiu cortar todos os laços com ela de forma definitiva. Marina, ao ler a matéria, sentiu uma mistura de alívio e tristeza. Apesar de todos os conflitos, Clara havia sido uma peça importante em sua história. Contudo, Marina preferiu manter o foco no presente, priorizando sua nova jornada e o bem-estar do filho. Com a queda de Clara, as tensões ao redor de Marina começaram a se dissipar, permitindo que ela finalmente respirasse mais aliviada. Leonardo, por sua vez, foi impactado profundamente por tudo que veio à tona. Ele se desculpou com Helena por suas inseguranças e começou a investir seriamente no relacionamento. Helena, que o via como alguém com potencial para amadurecer, aceitou suas desculpas, mas deixou claro que ele precisaria confiar mais, caso quisesse construir algo duradouro. Leonardo, determinado a não repetir os mesmos erros, comprometeu-se a mudar. Renato, vendo que Marina estava cada vez mais independente, decidiu ser honesto sobre seus sentimentos. Em uma conversa sincera, ele admitiu que ainda a amava e que gostaria de tentar reatar o relacionamento, mas deixou claro que respeitaria qualquer decisão dela. Marina, emocionada com a honestidade, pediu um tempo para refletir. Ela sabia que ainda tinha cicatrizes a superar antes de considerar abrir seu coração novamente. O projeto social de Marina começou a ganhar mais reconhecimento após o artigo sobre sua história. Ela recebeu convites para eventos e palestras em outras cidades, o que a fez pensar em ampliar sua atuação. Durante uma dessas viagens, Marina conheceu outras mulheres com histórias de superação que a inspiraram a criar uma rede de apoio maior, envolvendo psicólogos e advogados voluntários. Com o tempo, Marina percebeu que, apesar de todas as dificuldades, ela havia encontrado um propósito. O passado ainda fazia parte de sua vida, mas não mais definia quem ela era. Seu filho crescia em um ambiente saudável, com a presença constante de Renato como pai e o apoio de amigos que ela havia conquistado no caminho. Leonardo, vendo a transformação de Marina de longe, começou a reconhecer o quanto ela havia mudado. Embora ainda houvesse alguma tensão entre eles, ele sentia uma admiração genuína por sua força. Em um gesto inesperado, ele a procurou para oferecer apoio financeiro ao projeto social. Marina, surpresa com a atitude, aceitou, mas apenas com a condição de que o dinheiro fosse usado exclusivamente para o projeto. Helena, ao lado de Leonardo, apoiou a ideia e até mesmo ofereceu sua experiência empresarial para ajudar Marina a expandir o alcance da iniciativa. Esse gesto começou a construir uma ponte entre os dois lados, permitindo que Marina e Leonardo interagissem de maneira mais civilizada e colaborativa. Com o passar dos meses, Marina e Renato decidiram dar uma nova chance ao relacionamento, mas dessa vez com bases diferentes. Eles estabeleceram um acordo claro, respeitar a individualidade de cada um e trabalhar juntos pelo bem-estar do filho. Essa decisão não foi imediata nem fácil, mas ambos estavam dispostos a tentar. No último evento do projeto social, Marina subiu ao palco para agradecer a todos que haviam contribuído para o sucesso da iniciativa. Enquanto falava, olhou para a plateia e viu Renato e Leonardo, cada um em seu lugar, com expressões de respeito e admiração. Pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu que havia encontrado a paz que tanto buscará. Marina encerrou seu discurso dizendo que sua história não era sobre erros ou arrependimentos, mas sobre recomeços. Aplaudida de pé, ela percebeu que o ciclo de turbulências finalmente se fechava, dando espaço para um futuro repleto de possibilidades e esperança.